Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha até a 1h45 da tarde. Para você que está nos acompanhando via Facebook aí nas filas, tenha paciência, faça gesto de cidadania, não buzine, né? Não tente furar a fila, não grite, não meta o dedo na cara dos outros, que isso não vai resolver o seu problema. Gasolina não cai do céu, houve todo esse problema, já vamos para o 10º dia de paralisação, ainda há muita coisa a ser costurada, o Brasil está vivendo uma situação de falta de confiança em todos os sentidos, então é muito difícil de acertar todas as pontas. Faça a sua parte, né? Eu sei que muita gente diz, eu tenho um fulano que é meu amigo, outro que não sei o quê. Não tem outra saída a não ser ou colocar alguém na fila no seu lugar enquanto você trabalha, ou você pedir uma folga de 3 ou 4 horas para entrar na fila, ou então andar de ônibus, ou andar com o transporte alternativo, né? Chamar pelo aplicativo, usar táxi, usar ônibus. Quantas fotos eu recebi de hoje? Pessoas andando de ônibus e não cai nenhum pedaço. Tem gente que não anda de ônibus há 10, 12, 15, 20 anos. Não tem problema nenhum de andar de ônibus. Claro que o cara tem que sair um pouco mais cedo de casa, claro que tem que esperar na parada, o cara tem que se reorganizar, mas outra coisa que eu tenho falado aqui, já falei ontem e vou falar hoje também. Não se jogue a pagar 10, 15, 18, 22 o preço do quilo do tomate. Tem supermercados, mercadinhos, feiras, vendendo a preço justo, normal. Olha só o que eu vou dizer, a bobagem que eu vou dizer. Normal com 15, 20% de aumento. Isso é inflação de 3 anos. Tá? Mas pelo menos não estão te extorquindo em 200, 300, 400%. Não coma mais batata nos próximos dias, por favor. Está o preço da carne. Quer dizer, isso é uma vergonha. E até não se sabe nem a quem culpar. Quem produz está querendo ganhar mais, porque também sai menos da sua produção, vai apodrecer mais batata, ele tem que compensar recebendo mais dinheiro. Quem distribui, né, tem escassez de combustível, tem que cobrar mais caro porque vai faltar combustível no outro dia. Quem recebe quer vender mais caro porque vai vender menor quantidade, até porque os REC da vida sugerindo para que não compre. Então, não seja tolo, faça o que dá para fazer. E esse alarmismo de ter que comprar 5 quilos de arroz, daqui a pouco vai produzir bichinho no arroz lá, né? Então, por favor, se você não tem necessidade de comprar 5 quilos, compre 1, 2, não vai acabar o país. Daqui a alguns dias volta a ser a normalidade, você vai se dar tapa na cabeça porque pagou mais caro? Não, por favor, controle-se. Esse ímpeto consumista, derrotista do povo brasileiro, ou de parte do povo brasileiro, só acumula problemas, só agrava o problema. Então, seja inteligente, né? Por favor, não vá comprometer a sua família porque está louco para comer uma salada de maionese. Come a semana que vem, né? Batata a preço de carne não dá para pagar. Tomate a preço de ouro não dá para pagar. Salada de alface a R$12 o pé de salada, como estava no Rio de Janeiro, isso é uma vergonha. R$15 o quilo de mamão formosa? Não, né? Menos, né? Menos. Não. Também não vai abrir uma cerveja para esquecer que o país está nesse negócio, ou 2, ou 3, ou 4. Bebe menos. Engradado também. Bebe menos também. Não adianta, nessas horas, não é, Magno, Maurício? O cara tem que ser inteligente. Vai esgotar todo o meu estoque de casa. Terminou o pão, tem ovo, então vou comer o ovo. Terminou o ovo, vou comer pão. Ali na esquina, claro, pão, o cara pode comprar, ao invés de 1, comprar 2. Queijo, ao invés de comprar 200 gramas, compra 400 gramas. Tá bem, para não ter mas que ir ainda o pão não adianta nem estocar tanto, porque o prazo de validade é curto, não, né? Dentro do prazo de validade também é inteligência. Eu tô confiando na inteligência das pessoas. Vai comprar pão vencido também. Não, mas daqui a pouco o cara compra uma caixa inteira de pão e demora um mês para comer. Também. E outras tiver mas que comer tem gente que comprou, só né? pão com margarina ou com manteiga, com chimia, não vai cair pedaço de ninguém. Terminou o café, toma chá, toma água, toma suco. Se não terminou o suco, azar. Pelo amor de Deus. O que não pode faltar é
remédio, emprego. Se o cara tem emprego, não arrisque o emprego, peça carona pro vizinho, insista com o patrão para que ele busque em casa, mostre boa vontade, ao invés de ficar fazendo forfé, né? Estudo, as universidades estão adiando, transferindo as aulas, né? Suspendendo as aulas, né? Então espere, vai chegar à normalidade e tome a sua posição política melhor possível e na próxima eleição aprenda a votar, né? Vota certo, já diminui um pouco o impacto, né? Pô, para aí, ficar só torcendo para que passe o infortúnio, não, colabore e consigo próprio, né? Claro. Primeiro consigo próprio. Hoje, por exemplo, eu dei carona, nem sei se fiz certo, daqui a pouco termina a minha gasolina, para 2 pessoas. Né? Fiz uma voltinha um pouquinho maior, já estava ali com comichão, já, não, mas não é possível, o que eu estou fazendo? Rodar 500 metros a mais, onde então, domingo, depois do jogo, dei carona também. Mas é assim, um vai socorrendo o outro. Agora, achar que acabou o mundo, que não sei o quê, e hoje eu vou no supermercado e vou comprar 30 quilos, custe o que custar, né? Depois vai faltar esse rico dinheirinho aí. É verdade. Dinheiro não dá em árvore. Situação complicada, né? E aí, Marcos, tá abastecido ou não? Nos 2 sentidos. Né? O carro, os mantimentos de casa. Rec, primeiramente, boa tarde a todos, Maurício, Rec, telespectadores. Eu não faço muito drama com essa situação de ter que encher o estoque em casa de comida, bebida, nem nada. Eu acho que se o povo mantesse, né, a calma, comprasse normalmente, eu acho que não teria todo esse caos, né? Um acaba comendo o alimento do outro. Diariamente eu vou no mercado, compro o que tem que comprar e deu. Se não tem uma coisa que eu quero, eu vou, pego outra, a gente vai se virando, né? Outro dia eu vi um cara dizer, mas não tem nem pinhão no supermercado. Vai, pô. Não, mas pelo amor de Deus. eu tava vendo uma matéria hoje. É verdade. Eu tava vendo uma matéria hoje, uma emissora de TV, uma senhora de casa reclamando porque foi no mercado comprar pimentão vermelho e não tinha vermelho, só tinha verde. Só tinha verde, Aí, bom, agora sim, vai mudar o mundo. A pessoa não está acostumada, né, a faltar esse tipo de coisa e eu, graças a Deus, eu saí muito cedo de casa, sempre me virei, nunca tive problema nenhum, situação complicada como essa, assim. Eu me viro da forma como o momento exige, né? O momento aí não tem gasolina, vou andar menos, pego a bicicleta, que nem outro dia eu peguei a bicicleta para ir dar aula, botei as bolinhas, mochilinha e fui fui dar aula sim, não tem... Quantas vezes eu fui treinar lá na Europa de bicicleta? Hoje o Carlos Josias publicou uma foto no Twitter dele, colocou busão. Estava aí lá dentro do ônibus. Qual é o problema? Todo engravatado e no busão lá. Agora, é uma pena que a gente vê situações aí, tem amigos empresários que dependem do transporte, não, né? Isso aí é triste, complicado, né? É complicado. Agora, levando para o lado das pessoas que precisam do automóvel, verdade. que precisam se locomover rápido, ou tem 2 ou 3 empregos, é o meu caso. Eu tenho emprego, por exemplo, eu venho 2 vezes e volto a Canoas 2 vezes por dia. Eu preciso de combustível, preciso de agilidade. Eu trabalho na Orfanatrófio e aqui na Farroupilha, na Avenida Farroupilha, em Canoas. Então é complicado isso. Complicado. Agora, minha solidariedade depois do discurso a quem não tem como fazer o que eu sugeri. O que eu sugeri foi simplesmente dosar a alimentação, não se desesperar por qualquer coisa, ou por ter ouvido falar, vai terminar o repolho, mas exploda-se o repolho, né? O que vai acontecer? Mas eu tenho lá um alimento que é a base de repolho, mas como é semana que vem? Ou daqui 15 dias? Batata, por exemplo. Batata não dá para comprar. Não pode, uma saca de batata de 65 por lá para R$200. Em alguns lugares chegou a custar R$500 um saco de batata. Mas aí é coisa de ladrão. O Luciano Barreto no Facebook está pedindo aqui grande presidente, mas não pode concorrer. Não. Já passou o período de abdicar dos programas de TV, fora, né? Já fui convidado por tudo que foi partido para concorrer, essa mosca azul não me picou. Tantas outras me picaram, mas essa aí não. Mas eu vou contando em prestação as histórias. Lá naquela guerra que eu passei em 89 na Venezuela, que o Internacional jogou lá com o Táchira e o Marítimo, perdeu para o Táchira por 1-0 e empatou com o Marítimo em 1-1. Até agora para confirmar, porque
Onde ficou aquela dúvida e tal. E lá pelas tantas, né? Lá no 8º, 9º dia, alguém disse assim, é que a memória vai voltando, né? Ó, tá terminando a comida no hotel. E não tem onde buscar, porque os saquearam, e saqueavam mesmo, faziam fila para roubar. E os próprios donos organizavam para não quebrarem o prédio inteiro. Então, não, pode roubar, ainda tem alguma coisinha. E tinha cara que saía com uma perna de um animal nas costas, meio boi, né? E arrastavam pela rua. E aí, vai terminar, o Hotel Ávila está terminando a comida, e estava a delegação do Inter junto. Racionalizaram, e era um prato de comida que não podia repetir, e tinha um cara cuidando, ver se o cara não fazia aquelas montanhas. Podia fazer a montanha aquela. Aí tava lá, eu só no bico. Bom, eu já não comia muito, era só o risco e o fedor mesmo. Comia bem pouquinho, mas no final foi isso aí. Tem que ir racionalizando. Eu conheci jogador na Europa, que às vezes a pessoa tem uma ideia errada, né? Jogadores que foram para a Europa jogar em alguns clubes e também não recebiam, não tinha 6 meses sem receber. Eu de fazer o rancho pro pessoal no mercado, deles não comerem, não almoçarem, comerem um lanchinho à noite para poder dar para os filhos comerem. Viu só que história. Então, assim... Jogador, isso no primeiro mundo, né? Jogador com algum nome já, né? Jogador que jogou em clube grande aqui no Brasil. O Edinho conta que não fosse o falecido Fernandão, ele tinha passado fome na França. E eles se conheceram na França. Depois o Edinho se tornou o Edinho e tal, mas antes, não fosse o Fernandão, o Edinho contou. Teria passado fome. Não, tem situações assim que a gente encontra, né? A gente viveu um pouquinho, né? Então a gente tem essas situações, às vezes, de pessoas passarem necessidade, né? Próprio mesmo brasileiros que vão para fora tentar a sorte, acabam ficando sem emprego, a gente acaba ajudava de uma forma ou de outra. Até a minha casa eu abri para várias pessoas, né? Poderem dormir, comer, até arranjar uma situação. O teu então, ápice foi na Holanda ou na França? Ou na Espanha? A Espanha foi onde fiquei mais tempo, né? Jogou na Holanda também, né? Joguei na Holanda. Depois na Grécia, tive uma passagem rápida na Inglaterra também. Mas na Grécia a situação foi bem complicada lá no Chipre. Pegou, né? o auge da crise? Eu peguei o Chipre, na verdade, a moeda era mais alta que o euro na época, né? Só que ali eles estavam começando a investir no futebol, então alguns brasileiros foram para lá, para clubes errados, né? Coisa de empresários que levaram e contaram um caô para eles, acreditaram, foram e acabaram se dando mal, né? Aproveitar, Magno, essa história de ir para o exterior com um empresário, alguns vão e não tem nada quando chegam lá, né? O empresário pega um dinheiro adiantado, tem alguns que até já pegam comissão adiantada do próprio jogador e tal. Acontecia muito em Hong Kong, Tailândia, China, né? Isso aí. Geralmente, há uns anos atrás, eu não posso falar hoje, né? Porque mudou muita coisa, mas tinha um tempo atrás que, por exemplo, o cara oferecia para ir para a China. Vietnã acontecia muito também, né? Aí, $500 mil no ano, por exemplo, né? Pacote fechado, mas daí tu tinha que dar 100 pro empresário, 100 para treinador. Aconteceu o caso de jogador que não deu dinheiro pro treinador e não jogou. Aí esculhamba com a carreira. Aí no final lá sobra 100 mil pro cara, pro jogador. Para viver o ano inteiro. Para viver o ano inteiro. Entendeu? Então acontece desse tipo de coisa. Já aconteceu de situações de jogador ir para a Rússia, jogador que jogou na seleção espanhola e tudo. E o cara, 3 primeiros meses, o cara pagarem certinho ele e tudo. A partir do momento lá que acho que não rendeu como ele se esperava, o clube começar a parar de pagar, falar pro cara ir embora e fazer até ameaça de morte pro cara sair. Tipo, desparafusarem as rodas do carro. Teve um que ficou com as 4 rodas, saiu de casa, quando saiu da garagem, as 4 rodas saíram. E o cara pegar a família, a mala e seguir direto para o aeroporto sem falar com ninguém. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então, assim, tu tem que saber para onde tu vai, tudo certinho, com quem tá te levando, porque não é brincadeira. Às vezes a pessoa acha, tô indo para a Europa e tal, vou tentar, mas não é bem assim, né? É complicado também. Nós tivemos empresários famosos aqui no Brasil que caíram em desgraça, alguns que assumiram clubes inteiros, né?
Inclusive, lá em Veranópolis, né? Um empresário conhecido, era Francisco D'Ambrosio, lembra? O que aconteceu lá em Veranópolis? Quase acabou com o Veranópolis. E acabou com a carreira de muitos daqueles jogadores. Vieram jogadores ilustres, desconhecidos. Foi o pior ano do Veranópolis. E depois surgiram outros fatos envolvendo aí esse empresário. Mas envolvendo o futebol e se trabalha muito não só com o atleta profissional indo para o exterior, mas às vezes até com o jovem quando se faz uma captação no interior, uma pessoa que não tem muita estrutura acaba, em alguns casos, quando pega pessoas mal intencionadas, sofrendo com isso, né, mãe? Isso aí. Geralmente isso acontece quando são levados para países menores, né? Por exemplo, leva para a Holanda, para a Espanha, para a Inglaterra. Para esses países tu sabe que não vai ter problema. Vai lá para uma Polônia, vai lá para uma Ucrânia, China, Bangkok, lá onde tu... então, assim, às vezes tu pega algumas pessoas que até pegam dinheiro do cara para poder levar. Mas isso é o conto da carochinha, né, como fala. Então, assim, tem que ter muito cuidado com quem te oferece, quem te viu ali fazendo uma peneira, gostou de ti, fala, vou te levar para tal lugar, porque muitas vezes é roubada, né? Bom, Magno, amanhã o Grêmio joga uma partida em que ele gosta de jogar, em que o adversário é ousado, pelo menos em tese, né? Que o Abelão conhece bem a aldeia, tem 500 informantes, não precisa nem dizer, né? Se criou no Internacional, treinou o Internacional 6 vezes. Então, o Abelão, claro, vai mudar um pouco a estratégia do Fluminense. Isso também pode atrapalhar o Fluminense. Por não saber jogar de outra forma. Porque o Fluminense é um time de atacar nem que seja em contra-ataque. Mas tem uma hora que oferece o campo para o Grêmio. Mesmo quando se contra-ataca, às vezes se contra-ataca com 5 ou 6, se o Grêmio tiver a bola longa. O Grêmio também vai ter que ter uma estratégia parecida com a que teve com o Ceará. Uma estocada do Everton resolveu o jogo. E também a posse de bola do Grêmio, acho que amanhã, se o Grêmio tiver pela frente um adversário parecido com o Santos, o Grêmio demorou 30 e poucos minutos para fazer 1-0. Depois fez 5-1 ao natural, né? Ao natural. Acho que é um jogo bom pro Grêmio amanhã. A maior dificuldade é tu colocar o primeiro gol, né? A partir do momento que tu consegue fazer o primeiro gol, né? A situação do jogo, ela muda. Então fica até mais fácil para você jogar, o outro time se abre um pouquinho, né? E o Grêmio, ele tá com alguns jogadores machucados, mas a volta do Everton aí deu um gás a mais, né? A gente vê que... No outro final de semana já retorna o Arthur, então vai voltar antes da Copa. O Jael também fez falta, né? Por retorna. incrível que pareça, ele fez falta nesses jogos aí que precisava daquele cara que rompesse, né, a defesa, brigasse por uma bola ali e tal. Mas eu acho que o Grêmio tá jogando o seu futebol, não mudou, mas ele precisa corrigir algumas coisas e tentar fazer uma estratégia um pouco diferente ali para quando esses times vêm muito fechados, para ele poder, né, abrir ali, ter o Luan, que é um jogador tecnicamente muito bom, tentar sair de dois jogadores para poder abrir esse espaço, né? Isso não aconteceu naqueles jogos que o Grêmio ficou ali parado na defesa contrária. O Jael né? ficou com aquela fama de ser rompedor, de ser o cara que joga de costas para abrir espaço para o companheiro que vem de trás, ou para cavar espaço para tabelar e tal. Mas ele é um jogador que sabe construir jogadas também. Não, ele vindo de trás, já partiu tabelando, ele não é... Participou de boa parte dos gols do Grêmio esse ano. Ele tem qualidade, isso aí ele demonstrou nos jogos que ele atuou aí, que ele estava numa grande forma, estava muito bem. E só que ele também tem algo a mais, que é aquele jogador lutador, brigador ali, que não tem bola perdida para ele. Isso aí é importante dentro do time, porque isso aí até contagia mais os outros jogadores, né? Às vezes você fica ali, pega um time que é muito fechado e fica rodando bola, não abre espaço para tu enfiar, então daí tu precisa de um jogador como ele, assim, né? Para tu meter uma bola, de repente ele brigar ali e ganhar essa bola, ou de um jogador que venha com a bola dominada tentando sair de 1-2 para poder abrir espaço, né? Sabe que eu fiz hoje uma estatística lá na Rádio Grenal, fizemos juntos lá com o Espinosa e com o Thiago Rocha, uma estatística dos centroavantes desse ano na dupla Grenal. O Brocador jogou uma partida, não fez nenhum gol, tá? Participou de alguns minutos, tá? O Leandro Damião jogou 12 partidas, fez 2 gols. Então, 1 a cada 6 jogos. O Roger, e enganam-se aqueles que acham que foi só que ele entrou mais vezes e não começou as partidas, começou 7, 8, 9 partidas. Em 13 jogos,
fez 2 gols. No mesmo jogo. Contra o Avenida. É. Um gol. Não, em 13 jogos fez 2 gols. É 1 gol a cada 6 partidas e meia. O André, 8 jogos, 2 gols. 1 gol a cada 4 partidas. Leandro Damião, estou puxando pela cabeça aqui. 1 gol a cada 6 jogos. Roger, 1 gol a cada 6,5 jogos. Né? O André, 1 gol a cada 4 jogos, que são 8 partidas. E O Jael fez 5 gols em 20 jogos, 1 gol a cada 4 partidas também. Quer dizer, o Jael e o André têm a mesma estatística e o Leandro Damião praticamente a mesma estatística do Roger. E todos com poucos gols. Porque também não é só o centroavante hoje que faz gol, né? Não, então... O Ramiro tem feito gol, o Rossi tem feito gol no Internacional, o Luca tem feito gol. O Everton faz gol. O gol no Everton Grêmio. tem feito gols. Tá mudando, muda bastante, né? Mas o André tá no devendo. Grêmio tem bastante gente fazendo gol, né? Do meio pra frente ali, acho que todo mundo fez gol, né? Mas eu acho que o Grêmio ainda peca um pouquinho na bola parada. Precisava ter um pouquinho mais de força na bola parada, que é justamente nesses jogos que tu precisa ter uma boa bola parada. Tu diz né? o lance frontal ou escanteio? Escanteio, falta lateral. Falta lateral. Batedores de fora. O Grêmio fez os gols de fora, mas não tem um batedor que é nato mesmo batedor, né? Aquele que tu olha e diz agora. Tu vê sempre que tá batendo um ou outro. É uma chance clara, um Petkovic. Você não tem um jogador que nem acabou de falar aqui, um Juninho da vida, ou um Marcelinho, né? Aquele cara que é o batedor nato. Então, o Grêmio vai revezando e às vezes um ou outro faz ali, né? O gol. Mas eu acho que o Grêmio poderia trabalhar mais a parte ofensiva da bola parada, né? Que é você ganha muitos jogos assim também, né? O Grêmio não tem lá o Léo Moura, que também sentiu, né? Tá de novo com dores musculares. Eu não sei se o Léo Moura vai suportar a carga, porque agora, por exemplo, em agosto, o Grêmio vai ter 9 jogos no mês de agosto. Aliás, agosto decide o ano pro Grêmio. Porque tem aí os 2 da Libertadores, tem Copa do Brasil e jogos importantes do Brasileiro. Agosto decide o ano pro Grêmio. É tudo ou nada na Baixada. Não entra nessa estatística que você fez, porque o levantamento era de gols. Mas o Jael, até a partida contra o Cerro, a goleada do Grêmio aqui na Arena, ele deu 7 assistências. Ele já tinha os 5 gols e deu 7 assistências. Naquela época, naquele momento, naquele momento se falava que o Jael participou de 12 dos 40 gols do Grêmio até aquele momento. 30%. É muita coisa. O menino que fez gol domingo contra o Ceará também já fez. O Tony Anderson. Também acho que já fez 2, 3 gols. Fez uns 3, 4 gols. Então, ele fez assim, um contra o Novo Hamburgo, certo? Fez esse aí. E eu tenho mais eu tenho lembrança. 3 e às vezes tem que ver também, o jogo foi 4-0, o cara fez um gol. Foi importante aquele gol que é 1-0 e marcou o único gol do jogo. Entendeu? Então, às vezes é mais importante. Mas o atacante, hoje em dia, ele tem que saber se movimentar, abrir bastante espaço. Às vezes nem é tão importante o cara ser Claro que é bom fazer os gols, né? Mas é bom também o cara saber fazer se movimentar, dar um passe, abrir o jogo pro próprio companheiro que vem de trás, né? Então, acho que muitas vezes por isso os jogadores não têm ficado tanto ali perto da área, tem saído um pouquinho mais para poder abrir espaço para os outros jogadores também. Grêmio enfrenta amanhã o Fluminense 9h45 da noite. Tem bons jogadores o Fluminense também, especialmente esse Pedro, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols. O Marcos Júnior aparece bem esse ano. O Sornossa também é um jogador perigoso, né? Então o Fluminense deu uma melhorada. O goleiro Júlio César vive um bom momento. Tem um zagueiro veterano que é o Gum. O Gilberto, lateral, tá bem também. Os gols do Tony Anderson foram 3. 3 gols. Contra o Veranópolis, na derrota por 2-1 do Grêmio. Contra o Novo Hamburgo, a vitória por 3-0 e o gol do final de semana. Fazia tempo que não fazia, né? Portanto, fazia tempo que não fazia. fazia. Desde o dia 24 de fevereiro. A equipe deve contar com o retorno de Luan, vai contar com o retorno de Luan, devido às paralisações, expectativa de público de cerca de 10 mil torcedores. Eu acho que vai dar uns 12. Pelo tamanho do jogo, pela oportunidade do Grêmio ficar na parte de cima da tabela. Eu acho que uns 12 mil, porque tem muitos movimentos políticos, muita gente
agregada a esse processo todo do Grêmio, né? Então acho que vai dar uns 12 mil. Henrique Almeida está retornando de empréstimo, é o quarto centroavante do Grêmio. Henrique Almeida, o Brocador, o Jael e o André. Atleta tem só 27 anos, estava na Turquia e tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2019. Uma barca dessas eu não arrumo para mim, né? Tendência é que seja emprestado novamente. Inter enfrenta o Vitória amanhã, 7h30 no Barradão. A equipe vai contar com o retorno do zagueiro Victor Cuesta. A tendência é que Wendel e Rossi sejam os substitutos dos suspensos Iago e Damião. E Lucas será mantido na vaga de D'Alessandro. Aliás, D'Alessandro está resolvendo problemas particulares na Argentina. Eu nem me interessa saber quais são os problemas particulares que o D'Alessandro está resolvendo. Agora, ele está contundido, já não poderia jogar, e mesmo que não estivesse contundido, está suspenso também. Então, se há uma hora que ele tem que resolver os problemas, é agora. Não quero nem saber quais são os problemas, não me interessa, não faço especulação sobre a vida de ninguém. Mas ele é argentino, e se tem problema na Argentina, é lá que ele tem que estar, né? E agora seria a hora. Mas porque é o queridinho de vocês, o D'Alessandro, é que vocês dizem isso. Não, é que se o cara ficar, tá aqui o Magno, se o cara ficar com problema particular, o cara rende metade. E não é porque na hora do jogo ele vai ficar com o problema na cabeça. É que até chegar a hora do jogo, ele se prepara mal, psicologicamente, vê filho com problema, vê a situação se agravar, e o cara não consegue se concentrar. Eu mesmo, quando vou falar de improviso aqui, se eu não estiver bem da cabeça, daqui a pouco me faltam as palavras. É verdade. O jogador ele tem que estar bem tranquilo para enfrentar uma partida, o treinamento diário, né? E com problemas não é fácil. O atleta é um ser humano normal, como qualquer outro. E se tem algum problema particular, seja de doença, seja problemas de família, qualquer coisa que seja, isso sempre dá uma atrapalhada, né? A cabeça ela não está 100% focada naquilo que ele tem que fazer, né? E o Grêmio, com tantas competições, os jogadores estão sempre concentrados. No caso do Grêmio é pior ainda, por isso tem que se cercar bem. Vai entregar uma chave de um carro, periga nunca mais ver o carro. É verdade. Vai entregar uma senha de banco. Eu conheço um moleque que passou vários caras para trás lá no Internacional, inclusive alguns atletas bem famosos e bem espertinhos. O sujeito era todo solícito, deixa comigo, né? Eu te ajudo, eu faço para ti. Tratava bem a família e Timblim. Tratou jogadores famosos aí, passou para trás. E faz pouco tempo. Não faz tanto assim. Faz pouco tempo. Mas isso já vem de tempos, né? Sim. Isso aí já época do dólar lá. O cara comprava dólar para jogador, o jogador ganhou a confiança do cara, o cara ganhou a confiança do jogador e foi dando dinheiro, daqui a pouco o cara sumiu com todo o dinheiro de todo mundo. Ninguém mais viu. Isso lá no Rio de Janeiro, aqui. Tem malandro pra caramba. Mas o Max Rodrigues agora aqui no Grêmio não levou gente estranha para dentro de casa, não tomaram 300 mil dólares dele? Nós estávamos especulando desde ontem, né, Rec, como funcionaria o Transurb por conta do jogo de amanhã. Sim. Eu encaminhei no Twitter uma mensagem ao Transurb perguntando se existe alguma previsão especial. A resposta dada pela assessoria de imprensa do Transurb é que não haverá ação especial no jogo. Então o torcedor que já vai ter dificuldade para ir ao jogo porque não tem gasolina, não vai ter trem. Mas ontem aqui nós dissemos, ontem já deviam ter batido o martelo de ter o transporte para a pessoa poder se programar. Sim. Né? Quer dizer, não haverá então... O posicionamento oficial do Transurb é de que não haverá 11h25, fecham as estações, ninguém mais entra. Então só assiste o primeiro tempo ou vai com outro transporte. E o jogo é 9h45. O jogo é 9h45. Termina 11h45. Até chegar no trem é meia-noite. Custava estender até a 1 da manhã. Eu sei que até também, meia-noite e 30. Mas também tem uma outra dificuldade. Para os próprios funcionários do Transurb. De deslocamento, de tudo. Porque aí afeta todo. Tem supermercado fechando mais cedo. O supermercado fechava à meia-noite, está fechando às 10. O supermercado fechava às 10, está fechando às 8h30. E aí vai. Empresas que fecharam no final de semana, né? Sim, existem muitas empresas que não fazem feriadão, que já estão cogitando fazer feriadão. Sim, porque daí pelo menos alivia. Faz um churrasco na sexta-feira, vai fazer o quê? Não vai ir ninguém mesmo. Mas a informação oficial do Transurb é de que na quarta-feira não terá trem para voltar para casa. Complicado, né? Isso aí é muito ruim. Já voltamos.
Só recuperando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 14, Fluminense tem 13, São Paulo e Atlético Mineiro 13, Atlético e São Paulo na sequência. O Grêmio tem 12, e aí vem os de 11. Corinthians, Palmeiras, Inter e Sport Recife. Todos com 11, quer dizer, desses aí sairiam os 6, 7 ou 8 primeiros colocados, que depende muito da Copa do Brasil, depende da Libertadores, depende da Sul-Americana. Quer dizer, um brasileiro campeão da Libertadores já jogará a Libertadores de 2019, abre uma vaga. Um campeão brasileiro, um campeão sendo brasileiro na Sul-Americana, abre mais uma vaga, já tem 8. E a 9ª vaga é se repetir o da Copa do Brasil. Por exemplo, Flamengo está vivo na Copa do Brasil. Fluminense, na Copa do Brasil, ainda está vivo, né? Fluminense, deixa eu me lembrar por quem que o Fluminense passou. O Atlético Mineiro morreu na Copa do Brasil. São Paulo morreu para o Atlético Paranaense. O Grêmio está vivo. Corinthians está vivo, né? Passou pelo Vitória da Bahia. E o Palmeiras está vivo também. O Fluminense caiu nas fases preliminares, não chegou nas oitavas, assim como o Internacional. Então são 4 ainda desses que estão vivos, né? Mais o Cruzeiro, que, né? E aí vem com 10 pontos. Depois tem o América Mineiro, que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. 10, é mais ou menos, né? 10 em 21 disputados, mas é campanha para nem ficar perto da zona do rebaixamento. Os que avançaram, Rec, na Sim. Copa do Brasil, até para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, porque a própria Copa do Brasil se espaçou, porque tem jogo que é depois da Copa só. E né? aí falo do interesse do Grêmio e do Inter, porque se o Grêmio não for campeão ou da Copa do Brasil ou da Libertadores, tem que ficar entre os 6 do Brasil para não depender dos outros, né? Independente dessa situação, tem que ficar entre os melhores para ganhar uma vaga para a fase de grupos e não para a fase preliminar. Exatamente. No confronto, Atlético Mineiro e Chapecoense passou a Chape nos pênaltis. Atlético Paranaense e Cruzeiro só teve o primeiro jogo, foi 2-1 pro Cruzeiro, o segundo jogo é depois da Copa. O mesmo Atlético Paranaense que eliminou o São Paulo. Que eliminou o São Paulo na fase anterior. O jogo foi em Curitiba. Né? O jogo foi em Curitiba, o Atlético perdeu em casa, então o Cruzeiro tem vantagem para decidir no Mineirão. O duelo Bahia e Vasco também está em aberto, o Bahia ganhou a primeira por 3-0. Está em aberto? Está em aberto, não teve segundo jogo, está em aberto. 3-0? 3-0 em casa. Você acha que o Vasco reverte? É difícil, mas futebol, né? Jogando em casa, o Vasco está numa pressão aí danada, né? Inter e Grêmio naquele terceiro Grenal que o Inter ganhou 2-0 ou Bahia e Vasco? Qual a maior chance? O Inter tinha contra o Grêmio ou o Vasco tem contra o Bahia? Eu acho que o Inter, né? Eu acho muito difícil o Vasco reverter, né? Na situação que o Vasco encontra hoje. Mas ninguém apostava um vintém no Inter também. Isso é futebol, às vezes. Que é aquele jogo também, o Grêmio não jogou da forma como deveria. Não jogou com toda a empolgação. Não jogou... Isso ficou uma lição ali. Aquilo ali foi bom pra ver que não ganha jogo, né? Jogando meia bomba. E só peru morre na véspera. Eu digo que o Vasco tá vivo, porque eu não sei se vai entrar em campo contra o Bahia o Vasco que tomou 4 do Jorge Wilstermann ou se o Vasco que meteu 4 no Jorge Wilstermann. Isso aconteceu esse ano, né? Não, tá fazendo uma campanha bem boa no Campeonato Brasileiro. Se ganhar o seu jogo, tem a mesma quantidade de pontos que o Inter. Se ganhar do Santos. Pois é, jogo atrasado. O outro duelo, Goiás e Grêmio, óbvio, passou o Grêmio, todo mundo já sabe. Corinthians e Vitória passou o Corinthians. América Mineiro e Palmeiras passou o Palmeiras. Bem borradinho. Sabe-se lá Deus como. O Flamengo passou pela Ponte e o Santos passou pelo Luverdense. Então, já classificados: Chape, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Santos. Em aberto, os duelos do Atlético Paranaense com o Cruzeiro e do Bahia com o Vasco. A saber, o Palmeiras ganhou a primeira de 2-1 em Minas e empatou a segunda em 1-1 em São Paulo. Saiu perdendo de 1-0 e a torcida vaiou no intervalo. Bom, essa situação que envolve o Internacional, que envolve o Grêmio, por vezes é melhor jogar uma competição só. Mas no caso do Grêmio, uma alavanca a outra, né, Magno? Eu até estava pensando nisso antes. O Inter ele tem uma vantagem de jogar só uma competição, mas isso ao mesmo tempo é ruim,
pela grandeza do clube, o torcedor quer ver o seu time disputando todos os campeonatos, né? Isso o Grêmio está fazendo, mas é complicado, porque tu precisa de um elenco muito forte, né? Você viu que a situação aí de lesões no Grêmio, a equipe já deu uma caída, né? E então para o brasileiro, o Inter jogando só o brasileiro, ele tem essa vantagem. Deixa eu te perguntar duas coisas. Uma, do Internacional, e aí você pode responder depois do intervalo. O Internacional não tem um articulador agora. Ou coloca um menino, que é o Roland, ou improvisa colocando Patrick e Edenilson dividindo o gramado, como fez no começo do jogo contra o Corinthians, e não funcionou. Funcionou quando colocou os velocistas, né? Aí botou o Luca mais para trás, botou o Rossi atacar, né? O lateral funcionou bem, o Zeca fez crescer o Dourado, inclusive, e tal. Mas o Inter sem articulador, sem o D'Alessandro, você acha que vai resistir, vai melhorar, vai funcionar? E o Grêmio com o Cícero na segunda função, que faz, que tem um passe um pouco mais qualificado até por ser meia. Já voltamos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E você pode também abastecer no Posto Boqueirão e aqui no Posto Universitário com a gasolina Octa Pro. Abasteça 10 litros de Octa Pro e ganhe um brinde exclusivo quando tiver gasolina. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Ontem, eu fiz uma brincadeira, não, fiz um comentário aqui dizendo que vamos esperar que abasteça também aqui no nosso universitário, aqui perto da Ubra, que venha o carregamento de gasolina. Não veio. Lá no posto Boqueirão, da Avenida Boqueirão, teve e parece que hoje à noite vai ter também. Eu estou dizendo parece, tá? Mas fica ligado aí, todo mundo está informando tudo, né? Ou na internet, ou nas páginas de prefeitura, ou as emissoras de rádio, então fica ligado. Até porque esses carregamentos de gasolina, tem posto que tinha previsão para receber ontem 9 da noite, recebeu hoje 10 da manhã. Pois é. Até isso está então eu não quero induzir, né? ninguém a correr, vai para lá agora. Agora, se o cara tiver bastante tempo, quiser ir lá na frente do posto Boqueirão, lá na Avenida Boqueirão, e ficar ali tirando uma soneca, uma pestana, fazendo um revezamento. Fazendo amigos também, fazendo amigos, tem de gente na fila. Só cuidado com o assalto. Fazendo exercício, né? Empurrando o carro. Já faz uma academia ali, né? Golaço! Assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Liga agora, consulta gratuita. 0800 606 1616. Um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de 950, reduziu para 475. Vantagem inicial já de R$20 mil. Liga agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata de 50%, liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, televendas 3466-6133. Fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. O Cícero partindo mais de trás e o Internacional sem um articulador, pelo menos momentaneamente, de ofício. Bom, tem o Camilo que não vingou, tem outros que não. Eu vejo a equipe do... Até foi bom o D'Alessandro não participar desses últimos jogos para ver como a equipe ia se comportar, né? E ela se comportou bem. Tu vê uma equipe mais aguerrida, você vê uma equipe, né, bem postada dentro de campo, lutando. Então acredito que
que ela consiga se manter assim. Mas claro, com a volta da Alessandra ali, o treinador ele vai ter que dar um jeito de colocar ele no time. Ele não vai poder, acho que, jogar todos os jogos, né? Mas eu acho que essa parada que ele deu agora foi bom para você ver o nível do plantel que o Inter tem. E tem dado resultado, né? Apesar de nesse último jogo ali o gol ter saído de uma falha ali no último minuto e tal. Mas é uma equipe que jogou de igual para igual. Lutou o tempo todo, não saiu atrás no marcador, e isso aí foi importante, essa volta. E quanto ao Grêmio, o Cícero é um jogador que tem muita qualidade, né? Mas não chega nem perto do que é o Arthur pro Grêmio hoje, né? Mas é um jogador que pode te dar deixar um jogador... Jailson ou Cícero? Eu prefiro que jogue o Jailson. Entrega. Pela entrega, e aí você dá mais liberdade pro Maicon subir um pouquinho mais, que também tem um passe qualificado, né? Acaba liberando o Maicon e deixa ele com essa função. Mentalidade filipiana. Ricardo Zimmermann tá mandando um abraço pro artilheiro de todos os domingos pela manhã, o Magno. Jogar contra o Magno não dá. Um abração pro Ricardo. O Matias Fulmer também mandando um abraço pro Magno, Roger Luiz Bill, enfim, muita gente celebrando Romagno. Romagno, aliás, que dá aula de futebol ainda, quem quiser procura o Romagno, que tem sempre uma saída, até às 19h.